Graça e paz, meus irmãos. Amém. Você está feliz com Jesus? Como é bom, mais uma vez, mais um domingo, estarmos juntos para celebrar ao nosso Deus como igreja, como família, corpo de Cristo. Amém. Te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler dos versos 1 ao 9 e depois do 18 ao 23. Mateus 13, a partir do verso 1, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos a Ti pela oportunidade de nos reunirmos para cantar louvores ao Senhor. E nós cantamos ao Senhor, cantamos a Tua palavra. Já ofertamos ao Senhor, oramos, tivemos um lindo momento, ó Deus, de adoração, de entrega, de devoção. Esse é o momento da explanação da Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos que, assim como o Senhor tem falado conosco durante esse culto, à medida que nós nos entregamos ao Senhor em adoração, nós pedimos a Deus que o Senhor continue a falar agora de maneira mais profunda por meio da explanação da Tua palavra. Que não sejamos meros ouvintes, ó Deus, mas praticantes da Tua verdade. E que saiamos daqui com um propósito muito definido em nosso coração, de agirmos de acordo com a Tua vontade, daquilo que o Senhor nos falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa semana passada, a Isabela concluiu uma das tarefinhas da escola. Ela tinha que plantar um feijão. Foi por 2 semanas, não? Por 2 semanas, ela tinha depois que pegar a folhinha do broto desse feijão, desenhar e levar para a escola o desenho lá da folhinha desse feijãozinho que começou a gerar uma planta, né? E eu estava refletindo sobre essa experiência, sobre o texto da pregação. E uma reflexão que me veio é que não foi exigido que a Isabela esperasse que aquela plantinha produzisse feijão. Não fazia parte da experiência solicitada ao trabalho de escola da Isabela que nascesse ali uma vagenzinha e tal, feijão. Fazia parte do propósito apenas, gerou um broto, desenha a folha e entrega. O que isso tem a ver com o texto em que nós lemos? Porque o propósito está muito relacionado ao tipo de solo, está muito relacionado à terra. Então foi num copinho descartável, um pouquinho de terra,
plantou aquele feijãozinho, então tinha um prazo definido, tinha um objetivo específico, de fato não era para dar frutos. E isso vai envolver o tipo de terra, a quantidade de terra, o quanto agua, o quanto não. Tem todo um processo envolvido que começa com o objetivo. E antes de entrar necessariamente no texto em questão, é importante nós entendermos que essa é a primeira de 7 parábolas que estão presentes no capítulo 13 de Mateus, onde Jesus está fazendo comparações acerca do reino dos céus, onde ele está dizendo, olha, o reino dos céus é semelhante. E aí ele vai prosseguir mencionando, fazendo comparações, embora essa não seja o início necessariamente dessa parábola, de comparação como ele faz com as demais parábolas, aqui ele faz uma constatação. Olha, essa semente é a mensagem do reino. E Jesus agora vai falar sobre o reino de Deus. O objetivo de Jesus na terra é instaurar o seu reino, de modo que na teologia a gente chama isso de já e ainda não. O reino de Jesus será implementado plenamente ainda, mas ele já está em nosso meio. Por isso a gente ora, venha o teu reino, mas ao mesmo tempo Jesus dizia, o reino já está entre vós. Então, essa tensão que a gente vive entre o já e o ainda não. Então nós, cristãos, já vivemos a ética do reino, já vivemos os mandamentos de Jesus, os ensinos de Jesus. Fica assim, o sermão da montanha basicamente é o código de ética do discípulo de Jesus. Ali está o nosso código de conduta, a maneira como nós devemos viver. Então, o reino de Deus foi instaurado, Jesus nos traz uma ética, um comprometimento com o reino de Deus. Não poderia ser em parte, deveria ser uma entrega da própria vida, uma mudança radical. Aderir ao reino de Deus era colocar Jesus como Senhor da sua vida. Você é um súdito de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Essa é uma pergunta para nós nessa noite que envolve uma resposta. Em certa feita, essa verdade foi apresentada por Jesus à beira do mar através da parábola do semeador. E a princípio, os discípulos não conseguiram entender. Mas reclusamente, Jesus lhes explica o sentido daquela parábola. O semeador é o próprio Jesus. A semente é o Evangelho. É a mensagem do reino. E é interessante a gente refletir isso, porque se é a mensagem do reino, então isso é um édito real. A mensagem do reino que você e eu carrega, a gente precisa ter noção da responsabilidade que nós carregamos como arautos, como mensageiros. Nós estamos carregando a mensagem do rei, nós estamos falando em nome do rei. Então, quando a gente proclama as verdades de Deus, quando a gente evangeliza, quando a gente semeia essa mensagem, porque aqui Jesus é o semeador, mas nós agora temos essa missão, Ele nos envia. Então, nós agora também participamos agora dessa missão de Deus ao semear a palavra. Se a mensagem é do reino, devemos ter em mente que é a voz do rei que está ecoando por meio daquela mensagem. Jesus é o semeador a princípio, hoje Ele conta conosco, os seus arautos, para levarem a semente do Evangelho, as boas novas do reino. Mas Jesus vai apresentar então a partir de agora alguns tipos de solo. Nós vamos falar sobre isso, frutificando e semeando a palavra. E o que diz respeito a frutificar e semear a palavra tem a ver com o solo, tem a ver com o objetivo, como coloquei lá no início. O objetivo vai demandar a quantidade de terra e naturalmente os frutos que nós iremos dar como servos de Deus. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Jesus então utiliza nessa parábola 4 tipos de solo. E o primeiro solo eu chamo de solo beira de caminho. Fala assim comigo, solo beira de caminho. Jesus ele está dizendo que o semeador, ao lançar as sementes, algumas das sementes caíram à beira do caminho. E na beira do caminho, o solo não é preparado para isso. As aves vieram e comeram. Então Jesus vai nos explicar no versículo 19 o que é então o significado disso. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Qual é o propósito dessas pessoas que recebem a mensagem? Propósito nenhum. Propósito algum. Não vai nem germinar essa semente. Por quê? É aquele tipo de evangelismo que a gente faz e a mensagem não chega no coração. Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu comigo de sair nessas campanhas evangelísticas que a gente faz e tudo. Tem aquelas pessoas
E existem dois tipos de gente aqui. São os cordiais e os agressivos, né? Aqueles que não... Tem aqueles que são cordiais. Você vai falando e sim, verdade. Jesus morreu por nós e tal. Olha, o pecado de Adão nos acompanha, somos pecadores, precisamos de Jesus. Verdade, a gente precisa de Jesus mesmo. Hoje até falo lá em casa, sem Jesus não dá. Jesus é tudo na vida da gente. Pois é. O senhor quer fazer uma aliança com Jesus hoje? Agora não, né? Mais para frente, quem sabe. Mas é aquela pessoa cordial, concorda com tudo que você fala, mas o coração está fechado para o evangelho. Tem aqueles também que vai discordando de você e não quer nem papo. Aí você fala, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e você sai. A mensagem não chega, não penetra no coração. É aquele solo beira de caminho, não está preparado para receber a mensagem, não está acessível à mensagem, não está acessível ao evangelho. Quantas e quantas vezes existem amigos seus no trabalho, talvez, que o coração está dessa forma, familiares, que você tem orado, tem colocado diante de Deus, mas todas as vezes que você vai compartilhar o evangelho, ele até fala de Deus, né? Até faz postzinho lá sobre Deus, fala de Deus, mas não quer compromisso algum com o Senhor. O coração está fechado, é esse solo duro, só aquele solo beira de caminho, né? Eu que venho lá da Transamazônica, principalmente na época de seca, aquele solo fica duro, né? E aí quando o carro vai passando, não sei se você já viu, quando a gente anda em estrada de chão, você procura o trilhozinho do pneu, é aquilo ali. Você imaginou a semente chegar ali, ela não entra, não penetra. À beira do caminho da mesma forma, às vezes aquilo ali vai ficando duro, vai ficando embrutecido. Assim está o coração de algumas pessoas. A terra não está preparada, o coração não está preparado. O maligno vem e rouba a mensagem, o coração está fechado. Você está ali anunciando, você está pregando a palavra, mas assim como os pássaros roubam aquela semente daquela terra, assim é a mensagem no coração de quem tem o solo beira de caminho. Esse tipo de pessoas podem, como eu falei, ser simpáticas ou ter total aversão ao evangelho. Por isso que Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Muitas pessoas vão ouvir essa mensagem e talvez vão dizer assim, eu não sei o que leva essas pessoas a viverem dessa forma. Eu não quero esse Jesus ainda. Eu não quero esse tipo de sacrifício. Eu não quero abrir mão de muita coisa que eu ainda carrego aqui. Talvez você já ouviu, mas se eu virar crente eu vou ter que parar de beber. Eu vou parar de beber primeiro, para um dia virar crente, quem sabe. Né? Eu vou largar meu vício primeiro, para quem sabe um dia aderir à lei dos crentes. Para quem sabe um dia virar crente, tem que mudar muita coisa na minha vida. E eu nem estou afim de mudar agora essas coisas, sabe? Eu não sei se vocês viram um videozinho que viralizou um tempo atrás, um senhorzinho de idade falando assim, tem uma coisa mais difícil na minha vida que eu descobri agora, é ser evangélico. É ser evangélico. Você sofre, ainda corre o risco de ir para o inferno. Não entendeu o evangelho. O coração dele estava tão fechado que toda mensagem que chegava para ele não entendeu. E agora, pelo que eu vi, parece que ele virou evangélico, mas ele não entendeu o evangelho. Ele não havia entendido o evangelho, porque é exatamente o oposto disso. Ele não havia entendido o evangelho, assim como muitos também não entendem a libertação que pode ser promovida apenas por Cristo. Segundo solo é o solo pedregoso, versículo 5 e versículo 6 de Mateus 13. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Esse é o solo pedregoso. São aqueles corações que, aí Jesus vai explicar, né, no versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. Sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha só como é que é interessante isso aqui. Isso aqui são aquelas pessoas que até aceitam o seu convite de vir na igreja. Aceitam a Jesus. Entendem que a mensagem que você está oferecendo é boa.
Muitas vezes essas pessoas estão passando por momentos de dificuldade, estão passando por lutas, talvez até vieram aqui no culto de quinta-feira, o coração está mais acessível a receber a mensagem do Evangelho, porque está passando por alguma prova, está passando por alguma dificuldade, está passando por alguma luta, ou não, mas entendeu a mensagem razoavelmente e achou interessante. Bom, se o que resta para mim é condenação eterna, e você está dizendo que com Jesus eu tenho a eternidade garantida, é só crer em Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero essa vida eterna que me foi garantida, eu quero viver para Jesus. Mas começam então as perseguições, começam então as lutas de viver o cristianismo, como aquele senhorzinho falou, é difícil ser evangélico. As provações realmente vêm para o discípulo. Jesus falou, olha, as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem do Evangelho, realmente é uma mensagem de morte. Jesus vai falar sobre a semente. Olha, se o grão de trigo, né, ou se a semente não morrer, não pode produzir vida. Essa é a mensagem do Evangelho, é de fato uma mensagem de morte. Morte para nós mesmos e uma vida nova em Cristo Jesus. Muitas dessas pessoas se interessam pela beleza da mensagem, mas não suportam as suas implicações. Essas pessoas são mais parecidas com aquelas que facilmente se encantam com tudo e geralmente não sabem o que querem por não terem raiz. Alguém certa vez disse, aqueles que provam todas as coisas têm mais facilidade para se apegar àquilo que é bom. Às vezes pode ter sido a música. Ai, que música boa, que música legal, eu gosto dessas músicas, né? A Jesus, da Juliane Souza, ficou não sei quantos dias aí, top 1. Eu ouvi algo interessante esses dias, o Vitor Fontana, ele traz algumas leituras interessantes. Não sei se de fato é isso, mas é um ponto a ser colocado. Ele falou assim, sabe por que a música gospel tem ganhado tanto espaço? Às vezes a gente pensa assim, porque as pessoas estão sendo evangelizadas e tal. Ele falou assim, não necessariamente. É porque toda música não gospel fala de questões sexuais. Antigamente você tinha música não cristã que falava da natureza, né? Música não cristã que às vezes era crítica social, música não cristã que falava de outras coisas que não fosse de cunho sexual. Hoje em dia, tudo quanto é música não cristã é de cunho sexual. Aí as pessoas que não querem isso acham na música gospel alguma coisa, né, de valor. Alguma coisa de belo, alguma coisa sublime. Então, às vezes, é isso. Às vezes a pessoa vem na igreja, ela ouve música gospel, às vezes até diz que vai virar crente, mas quando as implicações chegam, fica por isso mesmo. Na música bonita, na mensagem legal que eu vi, às vezes veio aqui, poxa, eu gosto da palavra do pastor, gosto da pregação, o ambiente é legal, os meus filhos têm um ambiente bom ali no Sim Criança e tudo, mas quando a coisa começa a arrochar, tem pouca terra. O solo rochoso não dá conta. Quando a coisa começa a apertar, vai falar assim, não, está difícil, não vou continuar com Jesus não. Porque não se sustenta. Se a terra não for boa e a raiz não for profunda, não sustenta. Que tipo de solo é o seu coração? Essa é a pergunta dessa noite. Frutificando e semeando a palavra. Que tipo de solo é o seu coração? Temos o solo beira de caminho, temos o solo rochoso. E Jesus vai falar agora de um terceiro solo, que é o solo compartilhado com espinhos. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Jesus vai explicar no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A gente vai gastar mais um tempinho nessa aqui daqui a pouco. Jesus, eu gostaria que você só refletisse nisso, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas você percebe que Jesus não fala que a semente, que essa planta morre? A primeira, os passarinhos levam a semente, né? O maligno rouba a semente do evangelho. Na segunda, quando nasce o sol, a planta morre, porque a raiz é pouca e logo se esvai. Mas o terceiro, ele não diz que morre, ele diz que fica infrutífero, sufocado. Por causa de quê? As preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
O que torna infrutífera a árvore é exatamente o cuidado com essa vida e o engano das riquezas. Jesus fala lá no Sermão da Montanha, que eu acabei de falar, que é o código de ética do discípulo. Jesus vai dizer, olha, cuidado. Jesus fala do perigo das riquezas, não tem como adorar a Deus e a mamon. E aí lá na frente talvez alguém fale assim, mas minha preocupação não é a riqueza, a minha preocupação é o comer, beber e vestir. E às vezes você anda ansioso, você anda preocupado, a conta de energia vence, a água vem, e tem que pagar o boleto, e essas coisas muitas vezes vão te deixando preocupado, e é por isso que você trabalha de domingo a domingo, e não tem tempo para Deus, porque você está preocupado com o básico para sobreviver. E é interessante que Jesus vai dizer lá na continuação, no Sermão do Monte, depois de falar das riquezas, ele diz, não andem preocupados ou ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. E essa semente que cai entre os espinhos é exatamente essa, é a fascinação das riquezas e a preocupação com os cuidados dessa vida. E isso atinge a todos nós. Porque se eu não estou sendo fascinado pela riqueza, eu estou preocupado pelas coisas. Eu não sou rico, não tem coisa que fica me fascinando por ali, mas eu estou preocupado aqui em pagar boleto. Pega todo mundo, todos nós. E às vezes a gente deixa de frutificar. A gente não morre necessariamente, está na igreja, está ouvindo o evangelho, estou com Jesus, mas eu não dou frutos. Porque se não é a fascinação da riqueza, pode ser a preocupação dos cuidados dessa vida. Mas existe o solo fértil, versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A semente que caiu em boa terra deu frutos, deu colheita. E aí, mais uma vez, eu volto à questão do propósito. Qual é o nosso propósito quando recebemos o Evangelho? Quando passamos agora a nos tornar parte da família de Deus? Quando nos tornamos filhos de Deus? Qual é o propósito? Praticar a palavra de Deus é exatamente dar frutos. Frutos esses de piedade, de vida íntegra, de novo nascimento. Mas também frutos que geram outras árvores e plantas. Né? Quando a gente ganha... Imagina, quando você dá fruto, aquele fruto naturalmente tem sementes também que serão naturalmente plantadas. O Evangelho está em nós. Aí que tipo de fruto você tem dado? E aí eu observo os pilares da nossa igreja, a gente poderia refletir muito bem. A pregação do Evangelho, a pregação da palavra, oração, dependência de Jesus. Isso são frutos da semente que caiu em boa terra. Evangelismo, ação social, missões. Comprometimento é o último, está faltando um aqui, professor. Envolvimento e discipulado, é isso aí. Envolvimento e discipulado. Pregação, oração, envolvimento e discipulado, evangelismo e comprometimento. Comprometimento com Deus, comprometimento com a sua igreja. Essa é a reflexão, olha, frutificando e semeando a palavra. Quando você veio para Jesus, qual era o seu objetivo como homem de Deus, como mulher de Deus, como filho de Deus, como discípulo de Jesus? Talvez as nossas motivações na chegada estivessem um pouco distorcidas. Não, eu quero Jesus aqui para uma cura. Eu quero Jesus para resolver a situação da minha família. Eu quero Jesus como eu falei, às vezes você pode até chegar com essa motivação, mas a gente não pode se manter com essa motivação, porque a semente que cai em boa terra é a semente que dá frutos. Mas a gente não dá frutos se a gente só está aqui preocupado com os cuidados dessa vida ou com a fascinação das riquezas. Eu vim para Jesus porque eu queria ser rico. Eu vim para Jesus porque eu estava preocupado em pagar as contas. Eu vim para Jesus porque eu precisava de um emprego. E assim, é natural nós virmos para Jesus. Quantas e quantas pessoas chegaram até Jesus com enfermidades, com doenças, e a partir da cura, a partir do sinal, olha só, o sinal significa que existe algo maior, aponta para algo maior, e esse algo maior é o próprio Cristo. É a dependência dele, é viver nele. E a partir do momento então que você tem Jesus, verdadeiramente, entendendo que essa mensagem caiu em boa terra, você compreende. Olha só como é interessante, olha o que ele diz, versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Talvez você fale assim, eu acho que eu não tenho dado frutos. Será que você compreendeu a palavra?
Será que você entendeu o evangelho? O pastor Júnior trouxe aqui na palavra sobre comprometimento. Ele falou, ser batista nacional no Reduto Batista Nacional hoje é como ter que pregar o evangelho para os evangélicos. E a gente tem passado por essa fase de pregar o evangelho para evangélicos, porque tem muitos evangélicos que não entenderam a palavra. Tem muitos evangélicos que não compreenderam a palavra. E agora eu quero voltar, já vou trazer essa aplicação, como eu falei do terceiro solo, o compartilhado com os espinhos. Eu passei a minha vida toda ouvindo, lendo esse texto e pensando, todo crente é o solo boa terra. Todo crente é o solo fértil. Nós falamos aqui do solo beira de caminho, falamos do solo rochoso, do solo compartilhado com espinhos e do solo fértil. Mas aí eu comecei, enquanto eu refletia nessa mensagem, eu falei assim, eu acho que nem todo crente é solo fértil, não. Eu não sei se todas as vezes que você leu essa mensagem, foi muito natural para você se colocar como o seu coração sendo o solo fértil. Mas eu quero trazer uma reflexão para você hoje, para ver se você está realmente no 4 ou no 3. Talvez alguém aqui possa refletir, será que eu estou no 2? Eu tenho 6 meses de crente. Eu não lembro de ter passado por muita dificuldade ainda. Qual será o tipo de solo do meu coração? Mas o que eu tenho percebido é que pode ser que você tenha talvez aí mais de 10 anos de crente, 15 anos de crente, e talvez seja o solo 3, o compartilhado com os espinhos. Que tipo de frutos você tem dado? Porque talvez a preocupação das riquezas, né? A fascinação das riquezas e a preocupação com os cuidados dessa vida, talvez estejam sufocando a mensagem e talvez você não tenha compreendido. Irmãos, é com tristeza que eu falo que com 18 anos no seminário eu fui entender o evangelho. Eu nasci em um lar cristão. Eu tenho compartilhado isso um pouquinho do discipulado que eu tenho feito com o pessoal da dança, música, mídia. Eu vou compartilhando um pouquinho disso, dessa minha experiência. Porque eu fui batizado e achava que eu ia para o céu porque eu era uma boa pessoa. Eu lembro do meu pai no dia do meu batismo. Se Jesus voltar agora, vai para o céu? Na minha cabeça assim, né? Se for agora eu vou. Depois eu já não sei. E aí depois eu fiquei pensando, que tipo de certeza de salvação é essa? Eu não tinha certeza nada. Meu pai disse que tinha que ter para ser batizado. Eu disse que tinha. Mas na minha cabeça eu abria um parêntese bem grande. Não falava em voz alta. Eu falei assim, se for assim agora eu vou. Depois eu já não garanto. Que certeza de salvação é essa? Não é o evangelho. Jesus diz, vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquelas pessoas carregavam o jugo trazido pelos fariseus, salvação meritória, baseando-se na lei, e agora Jesus nos apresenta a graça. Existe um fardo sim, mas é o fardo do discipulado, é o fardo das implicações de ser discípulo de Jesus, que são naturais, as perseguições, as lutas, mas com uma convicção: eu sou filho de Deus, eu sou discípulo de Jesus, eu sou salvo. Eu tenho certeza de salvação porque eu sou filho de Deus. Eu sempre uso uma pequena ilustração das minhas filhas. As minhas filhas sabem que são minhas filhas. Não tem dúvida que são minhas filhas. E de vez em quando elas pisam na bola. E eu fico chateado. E disciplino. Não vai para o parquinho por uma semana. Eu sou duro às vezes, né? Tá leve, pastor, essa geração. Que isso, pastor? Não vai para o parquinho. Tem disciplina física também, o pam-pam. 2 dedinhos assim, pá, pá. Não dói, mas dá um sentimento. Tem disciplina. Elas têm uma convicção. Elas têm medo de desobedecer, sabe por quê? Vai ter disciplina, eu vou ficar sem parquinho. Mas elas têm uma certeza: papai não vai me matar, porque ele me ama. Ele me ama. Não faz sentido você em dizer que compreendeu a mensagem do Evangelho, entendeu a mensagem do Evangelho, mas não consegue frutificar, sufocado com as preocupações dessa vida e ao mesmo tempo com medo de Deus. Qualquer hora o meu pai pode me matar. Quem tem medo de Deus dessa forma tem que ser o ímpio, porque ele não tem Jesus. O sacrifício de Jesus não alcança e ele precisa temer mesmo, porque os pecados dele afrontam a Deus, mas aquele que é salvo, o sangue de Jesus o lava e o purifica de todo pecado. E agora, quando ele comete um pecado, é exatamente o que o apóstolo João vai dizer na sua carta: se nós temos cometido pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas ele só nos perdoa porque Jesus agora se tornou o meu advogado. O ímpio não tem Jesus como advogado.
Isso é para o crente. E ao mesmo tempo eu não tenho uma vida na prática de pecado, porque o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se você não vive na prática do pecado, você sabe que é filho de Deus. Então a compreensão do evangelho nos faz entender que não são pecados pontuais que me mandam para o inferno, porque eu sou filho de Deus. E por ser filho de Deus, há arrependimento no meu coração. Porque eu sou filho de Deus, eu posso ter certeza da salvação. O que não é filho de Deus, ele peca e não está nem aí. Às vezes vem para a igreja com a cara mais lavada do mundo, fingindo de crente sem ser. Aí é outra história. Aí não é crente. Eu estou falando do que é salvo, remido pelo sangue de Jesus. O que ele teme é a disciplina de um pai amoroso. Então, quando você não está contribuindo na casa de Deus, e aí Deus está vendo, coraçãozinho não sabe o que é generosidade, tá confiando demais em si. Aí pode ser que venha uma disciplinazinha do pai que ama, né? Aí às vezes você sente ali um pouquinho do pampam de Deus. Isso não é a maldição foi sobre Jesus, mas é a disciplina de um pai que ama. Quando a gente compreende o evangelho, a nossa evangelização flui de maneira natural. Eu estava falando com as meninas do Aclamação. O Aclamação está tendo esse aspecto mais evangelístico. Tem sido uma bênção o que elas têm feito. Já teve apresentação no parque, já teve apresentação no lar de idosos. Tem novos projetos acontecendo com a Aclamação, e a gente tem acompanhado elas e falando um pouquinho sobre essa questão da evangelização. Como a gente chega para uma pessoa para falar sobre a mensagem do evangelho, frutificando, semeando a palavra, semeando a mensagem do evangelho. E aí você pode chegar para a pessoa e pode dizer: você tem certeza de salvação? Ela vai falar: quem é que pode ter? Você fala assim: eu tenho. Fala: e você é o bonzão. É exatamente o contrário. Se eu tivesse confiando em mim mesmo, eu também não teria certeza de salvação, igual você. Eu só tenho certeza de salvação porque não está baseado em mim, mas está baseado no que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Eu só posso ter certeza de salvação porque eu confio em Jesus, porque eu confio no sacrifício de Jesus, porque eu creio em Jesus. É por causa dele que eu posso dizer que eu tenho certeza de salvação. Se fosse confiar em mim mesmo, eu estaria igual a você no mesmo barco. Você quer ter essa certeza de salvação? A palavra diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho de maneira graciosa e gratuita. Ele se entrega naquela cruz para que todo aquele que nele crê seja salvo para a glória de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí quando a pessoa ouve essa mensagem, ela compreende a mensagem. E se é um solo bom, ela então começa a testemunhar essa mesma verdade. Mas infelizmente, talvez a palavra que você tem ouvido e que ficou na minha mente muito tempo, não sei se foi eu que entendi errado, mas talvez foi me passado isso também, por conta do evangelicalismo em que a gente vive, uma influência muito grande do catolicismo quer Jesus? Quer ir para o céu? Quer. Então tem que viver santo até o final. Se cometer um pecado, vai para o inferno. Quando pede perdão, readquire de novo. E a vida vai ser assim. E você percebe que fardo. Como é que eu posso ter certeza de salvação desse jeito? Por isso que o senhorzinho, eu estou faltando esse senhorzinho, por isso que essa coisa difícil é ser evangélico. Ele não tinha certeza de salvação, estava carregando um peso terrível, acreditando que era a religiosidade que lhe salvaria. Era por isso que aquele fariseu orava de si para si mesmo: graças te dou, Senhor, que eu não sou como esse publicano, miserável pecador, dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejum 3 vezes por semana. E o outro não conseguia nem olhar para o céu, batia no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim que sou pecador. E Jesus então pergunta: quem dali desceu justificado? O que reconheceu a sua culpa, o que reconheceu as suas falhas. Quanto mais perto de Deus estamos, mais reconhecimento da nossa pequenez nós temos, e mais a graça de Deus se amplia aos nossos olhos, mais necessitado da graça nós somos. Eu vi um vídeo recentemente de um rapaz apresentando passo a passo o processo de maturidade de Paulo, no nível mais profundo. Quanto mais tempo de crente Paulo tinha, ele fala: eu que sou o principal dos pecadores. Começa com Paulo o apóstolo, depois com Paulo o servo, Paulo o prisioneiro e Paulo o principal dos pecadores. Essa é a compreensão do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. A necessidade de Deus. Evangelização é um mendigo ensinando a outro, dizendo a outro onde encontrar pão. Irmãos, quando a gente tem certeza de salvação, a gente prega o Evangelho com muito mais clareza e com muito mais alegria.
Sem aquele pensamento de que, ó Senhor, você está vendo, né? Tem que contar para a minha salvação. Que eu estou pregando aqui, eu não estou pregando de livre e espontânea vontade. Eu estou pregando preocupado no pontinho da minha salvação para ver se compensa algum pecado. Jesus morreu na cruz por nós, para termos a vida eterna com Ele para sempre. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A compreensão do Evangelho nos faz entender a ceia de maneira extraordinária, nos faz compreender o nosso batismo de maneira extraordinária e nos faz proclamar as verdades de Deus e viver esses pilares que o pastor Júnior tem trazido aqui para a nossa igreja de maneira muito mais prazerosa. A pregação do Evangelho, a oração, a evangelização, o comprometimento, o discipulado. Gastar tempo com aquele seu vizinho, que você fala, pastor, aqui não tem jeito não. Tem. Discipular, ensinando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus. Como Jesus disse, ide e fazei discípulos. Ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado. É no discipulado. É no discipulado que essa compreensão vai se tornando cada vez mais forte. Não é simplesmente numa proclamação. Você proclama, a pessoa entende, e ela responde, e ela vai entendendo, e vai compreendendo, e ela então frutifica, e ela agora se torna um evangelista e um semeador da palavra de Deus. Eu caminho para a finalização, te fazendo essa pergunta. Qual tipo de solo é o seu coração? Qual tipo de solo é o seu coração? Como eu falei agora há pouco, meu temor é que na igreja de hoje, falando de modo geral, o solo mais comum seja o compartilhado com os espinhos. Infelizmente, em muitas igrejas se estimula isso. A teologia da prosperidade está aí. Induz a juntar tesouros na terra e se apegar aos bens materiais, porque ele diz, dê e você terá mais. A verdade bíblica, porém, é se desapegue dos bens materiais. Não seja cobiçoso. Olhe para Cristo e você verá que Ele cuidará de você, nada irá te faltar. E o que Ele te der, você sempre vai ter os olhos colocados no reino de Deus. Deus tem te abençoado. Glorifique ao Senhor. O Senhor, como nós cantamos aqui na canção da oferta, o Senhor é o nosso pastor e nele nós não temos falta. Nele nós não sentimos falta. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Nós somos súditos desse reino. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e essas outras coisas lhes serão acrescentadas. É acréscimo. Aquilo que muitas vezes você tem ficado preocupado, ansioso, para Deus é acréscimo. Ele está dizendo, isso aí é acréscimo. Eu sei do que vocês precisam. O Pai sabe do que vocês precisam, é o que Jesus está dizendo. Ele sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e isso aí tudo vai ser acréscimo. E aí você está olhando para o reino, as bênçãos te acompanham, você pega e investe no reino, e as bênçãos estão atrás de você, você pega e investe no reino de Deus, e aí de repente você começa a ver o Senhor te abençoando, o Senhor te prosperando, o Senhor te dando bens materiais, o Senhor te abençoando, mas os seus olhos estão no reino. E Deus tem prazer em abençoar quem tem os olhos colocados no reino, porque o reino dele se expande cada vez mais. É você sendo um empresário bem-sucedido e olhando para o reino de Deus. É você sendo um bom pai de família, pagador das suas contas. Talvez não tenha muito recurso guardado, mas você tem uma confiança. É o Senhor quem faz a provisão. Os meus olhos estão no reino. Eu não sinto falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. Porque é nele que eu descanso. É nele que os meus olhos estão colocados. A mensagem do Evangelho fazendo diferença. E você prega a palavra, e você semeia a palavra, e você semeia a palavra, e você prega. Algumas sementes vão cair em solo rochoso. Outras sementes vão cair na beira do caminho. Outras sementes vão ficar sufocadas por espinhos, mas muitas vão cair em boa terra, e nós teremos pessoas proclamando o Evangelho conosco. Quando a ênfase é apenas no material, o espiritual e eterno perde a relevância. Por isso, mais uma vez, eu concluo te perguntando: que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo é o seu coração? Precisamos pregar mais, precisamos nos doar mais, precisamos abrir mão de tudo aquilo que temos idolatrado, que tem sido o nosso Deus e que tem nos sufocado.
é preciso abrir mão daquilo que tem sufocado a nossa vida cristã. Talvez o Senhor esteja trazendo à sua mente agora, quais são esses espinhos? A semente caiu, cresceu, mas ela não frutificou, porque existem espinhos sufocando. Quais são esses espinhos? Jesus está falando aqui do cuidado dessa vida, do engano das riquezas. Quais são os cuidados dessa vida que tanto tem te preocupado e que tem feito com que você seja estéril espiritualmente? Olhe para a sua vida e fale, poxa, você tem orado? Como é que está a sua vida de oração? Você tem se deliciado nas mensagens que têm sido pregadas aqui na sua igreja? Você tem se comprometido com a igreja local? Você tem se comprometido com o evangelho, com o discipulado, o fato de ser discípulo de Jesus no seu trabalho, na faculdade, na escola, no meio da sua família? Você tem dado frutos? Se não tem dado frutos, quais são esses espinhos que têm sufocado a mensagem do evangelho? Olhemos para a eternidade. E eu finalizo com essa frase que não sei ao certo quem disse, tem algumas fontes, mas alguém disse: os homens que mais fizeram por essa terra foram os que tiveram os seus olhos colocados na eternidade. Os homens que mais fizeram por essa terra foram os homens que tiveram os seus olhos colocados na eternidade. O Senhor quer nos usar para frutificar e semear a palavra. E fica essa reflexão: que tipo de solo é o seu coração? Que a mensagem tenha caído em boa terra. E se de repente você tem percebido que até hoje não tinha sido, talvez pela falta de uma compreensão e de uma clareza maior, mas você tem percebido que o Espírito Santo tem te trazido luz, que a palavra do Senhor tem aberto os seus olhos e tem começado a tirar esses espinhos que estavam sufocando a planta, a árvore de dar frutos. Dê graças a Deus, dê graças ao Senhor. E eu sei que essa reflexão que é para mim e para você vai nos levar a dar muitos frutos, semeando a palavra e frutificando para a glória de Deus. Você crê nisso? Amém. Vamos finalizar dizendo: eu frutificarei, semearei a palavra para a glória de Deus. Somos a IBN Cristo Rei, uma igreja para a glória de Deus. Deus te abençoe.